Então, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Davi falando. A gente vai entrar na nossa terceira aula de deslocamento de equilíbrio, tá? Mais uma vez é importante lembrar que essas atividades que a gente tem feito à distância, né, posteriormente elas serão computadas como avaliações, tá? Então, mais do que assistir esse vídeo, é importante que você faça a atividade que está associada a essa aula, tá? Não deixem de enviar, de dar algum tipo de retorno dessas atividades. Elas vão servir posteriormente para a nota de vocês, tá? Então, vamos à nossa terceira aula de equilíbrio químico, de deslocamento de equilíbrio, né? A gente nas outras duas aulas falou dos fatores temperatura e do fator pressão. Hoje a gente encerra com o fator concentração, tá? Eu considero o fator concentração talvez o mais difícil da gente entender. Por quê? Porque ele vai envolver conceito de formação de substância, de consumo de substância. Muitas vezes, né, o aluno tem dificuldade de entender em que sentido da reação determinada substância é formada ou consumida. Tá? Então fica atento que muitas vezes o problema não é nem a forma como a concentração se comporta, ou como o aumento ou a redução da concentração se comporta no equilíbrio, mas sim você perceber para que lado determinada substância é formada ou consumida. Como a gente fez nas outras aulas, eu vou apresentar agora como o equilíbrio, tendo o princípio de Le Chatelier como base, vai se comportar com o aumento ou a redução, no caso hoje da concentração. Então, se eu trabalho com o aumento da concentração de determinada substância da reação, a reação que consome essa substância vai ser favorecida. Então, vamos ler de novo. Se eu aumento a concentração de uma substância, a reação que consome essa substância vai ser favorecida. Se eu reduzo a concentração de determinada substância, a reação que forma essa substância é favorecida. Isso aí é sempre ocorre dessa maneira, tá? Isso aí é a forma como o equilíbrio químico vai reagir ao aumento ou à redução de concentração de determinada substância. Antes de entrar num exemplo, tá? A gente vai trabalhar a ideia de qual lado forma a substância e qual lado consome essa substância. Então vamos mais uma vez a um equilíbrio aí genérico. Eu tenho aí a substância A, a substância B, está ali a setinha dupla indicando que é um equilíbrio. Imagine que esse equilíbrio se desloque para a direita, tá? Então botei a seta ali em cima indicando que ele está indo para a direita. Se essa reação genérica aí, A equilíbrio químico em B, se desloca para a direita, eu posso dizer que esse sentido da direita para essa reação é o sentido em que ocorre o consumo da substância A e a formação da substância B. Vamos trabalhar um pouquinho mais essa ideia aqui. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos lá. Eu tenho aqui a substância A, que está à esquerda, e tem aqui a substância B, que está à direita. Se eu suponho que esse equilíbrio se desloca para a direita, percebe o sentido da seta? A reação está indo para a direita. Esse sentido da direita é o sentido em que eu pego A e formo B. Por isso que eu posso dizer que se essa reação vai para a direita, eu tenho consumo de A e formação de B. Por quê? Como é que eu formo B? Consumindo A. E como B é formado? Como B é formado? Através do consumo de A. Tá? Então, ó, repara essa seta. Ó. Se eu vou para a direita, ó, eu estou formando B. Se eu estou formando B, eu estou consumindo A. Esse é o conceito que você tem que entender para saber
responder questões de concentração em termos de equilíbrio químico, de deslocamento de equilíbrio. A mesma reação está em equilíbrio, e agora imagine que eu vá para a esquerda, que por algum motivo esse equilíbrio se desloca para a esquerda. Então, olha só, eu tenho aqui B, ó. Se esse equilíbrio está indo para a esquerda, ó, quem eu vou estar formando? Eu vou estar formando a substância A, se esse equilíbrio está indo para a esquerda. Mas olha só, para eu formar A, ó, nesse sentido, é porque o B está sendo consumido. O B é a matéria-prima, vamos colocar assim dessa forma, para a formação de A. Eu só tenho formação de A se eu tiver o consumo de B. Ó. Mais uma vez, ó, acompanha a seta. Se o equilíbrio se desloca para a esquerda, para cá, eu vou estar formando A e vou estar consumindo B. Ó. Exatamente o que vai aparecer aí escrito. Ó. Consumo da substância B e formação da substância A. Tá? Então, entenda bem esse conceito. Primeiro exemplo ali. Se eu vou para a direita, eu tenho o consumo da substância A e a formação da substância B. O outro exemplo. Se eu vou para a esquerda, eu tenho o consumo da substância B e formação da substância A. Tá? Então, perceba essa questão de consumo e formação. Lógico, para eu ter a formação de alguma substância, eu tenho que ter o consumo de outra. Né? Na natureza, nada se perde. Né? Tudo sempre se transforma. Então, para eu ter a formação de uma substância, é porque eu tive o consumo de outra. Aí a gente vai para um exemplo envolvendo um equilíbrio. Exemplos aí que vocês já devem estar bastante acostumados, até pelos exercícios que a gente tem trabalhado, tá? Eu tenho aí a reação 2H2 mais O2 em equilíbrio químico com 2H2O. Eu posso adicionar e retirar qualquer dessas substâncias, tá? No caso, eu escolhi trabalhar com o H2, o gás hidrogênio. Onde é que está o H2 aqui nessa reação? Está aqui, ó. Está ele aqui, ó. Aqui no primeiro eu vou adicionar ele, quer dizer, o que é adicionar? É aumentar a concentração, né? E aqui eu vou retirar. O que é retirar? É diminuir a concentração. Se você lembrar lá do segundo slide que a gente trabalhou, aquela que tem o comportamento genérico da concentração, vai estar que a adição de determinada substância favorece a reação onde essa substância é consumida. Ó, de novo, a adição de determinada substância favorece a reação em que ela é consumida. Eu tenho aqui o H2. Se o H2 está do lado esquerdo ali da minha setinha, da minha representação do equilíbrio químico, a reação que consome essa substância vai ser a reação que vai para a direita. Por quê? Se eu tenho H2 mais O2 formando H2O, se esse equilíbrio se desloca para a direita, eu vou estar consumindo o H2, ok? E como eu estou adicionando o H2, e a adição favorece sempre a reação onde essa substância é consumida, a adição de O2, o equilíbrio se desloca para a direita. Por que para a direita? Porque nesse caso, como o H2 está aqui à esquerda da minha setinha de equilíbrio, quando o equilíbrio vai para a direita, ele é consumido. Tá? Retirada de H2. Ora, se eu retiro, se você lembrar lá do primeiro slide que a gente viu, a retirada favorece a reação onde essa substância é formada. Para eu formar o H2, eu tenho que pegar a água e fazer a decomposição da água. Quer dizer, quando a água se decompõe, ela forma H2. Não só H2, né? Forma O2, mas como a gente está analisando o H2, a gente vai se prender a ele. Ó. Então, ó, se a retirada desloca o equilíbrio sempre no sentido em que a substância é formada, para esse caso o H2 é formado quando o H2O se decompõe. Ou seja, quando essa reação vai para a esquerda.
Então, adição de H2, o equilíbrio se desloca para a direita. Por quê? Porque para a direita eu tenho o consumo do H2. Retirada de H2, a reação vai para a esquerda, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Por quê? Porque é para a esquerda em que eu tenho a formação do H2. Mesmo exemplo, só que agora eu vou trabalhar com outra substância, tá? Vou trabalhar com H2O. Então vamos localizar o H2O aqui no meu equilíbrio químico. Está aqui, ó. O H2O está à direita da setinha dupla do equilíbrio químico. Primeira variação que eu vou fazer do H2O é a adição dessa substância. Lembra lá do primeiro slide que a gente viu, a adição. A adição sempre desloca o meu equilíbrio químico no sentido a consumir essa substância. Se o H2O está desse lado, em que sentido ele é consumido? Quando vai para a esquerda. Se a reação for para a esquerda, eu tenho o consumo do H2O. Então, a adição do H2O, o equilíbrio vai para a esquerda. Por que vai para a esquerda? Porque é o sentido em que há o consumo do H2O. Se eu retiro o H2O, lembra lá do slide, retirada, o equilíbrio se desloca no sentido a formar aquela substância. Em que sentido o H2O é formado? Ele é formado quando o H2 e o O2 se unem e formam H2O. Quer dizer, essas duas substâncias formam a água. Elas geram a molécula de água, tá vendo? Elas se unem para formar a água. Então, ó, a formação de H2O ocorre quando o equilíbrio se desloca para a direita. Então, a retirada de H2O, o equilíbrio se desloca para a direita. Como eu falei no início, pessoal, eu acho esse fator talvez o mais complicadinho de entender, tá? Mas não é impossível não. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo mais de uma vez, tá? Tendo dúvida, pode falar comigo na plataforma. Ali embaixo da atividade vocês podem comentar, tá ok? Pode fazer qualquer tipo de pergunta, mas assista esse vídeo mais de uma vez, porque realmente é o fator assim que exige, eu vou dizer assim, mais visão química da coisa, né? Exige uma abstração, um conceito mais profundo, mas não é impossível não, tá bom, pessoal? Então é isso, até semana que vem.